O pecado original, raiz de todo mal. Adão e Eva eram felizes e perfeitos em sua criação original. O Éden representou um teste divino e, ao mesmo tempo, uma prova irrefutável de que o homem era livre. O Jardim do Éden demonstra que não somos seres programados, que o futuro é incerto, que o nosso destino ainda não está escrito e que nossa liberdade não é uma ilusão. O teste divino. Deus disse ao homem: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Gênesis 2:17. Adão e Eva eram as cabeças de raça, a matriz reprodutora, os moldes originais da humanidade. Quando pecaram, corromperam toda a genética humana, que ainda não era imortal, nem possuía conhecimento moral pleno. Se o homem tivesse obedecido a Deus, teria acesso à árvore da vida e se tornaria imortal. Por causa da desobediência, Deus declarou: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e, comendo-o, possa viver para sempre. Gênesis 3:22. Assim, Deus iniciou o modo contenção, um protocolo de segurança que prova seu amor, dando uma nova chance ao homem. O Antigo Testamento e a promessa do Messias. No Antigo Testamento, através da guarda da lei, o homem provava a sua confiança em Deus, pois a fé sem obras é morta. Portanto, as obras atestavam a fé que eles tinham em Deus e demonstravam confiança na promessa do Messias prometido aos pais ancestrais. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Gênesis 3:15. Enquanto o Messias não vinha, todos estavam em modo stand-by, aguardando a sua chegada. Os propósitos da lei. A lei também foi estabelecida para conter o vírus do pecado que agora gerou todo o mal no mundo: morte, doenças, invejas e etc. A lei não transformava o homem, mas traz ordem ao caos, existindo a entropia e cortando o mal pela raiz. A lei, porém, não corrigia o problema central. A lei era um paliativo que tratava os sintomas, enquanto a graça trata a causa do problema, ou seja, o pecado. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15:21. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Todos seremos transformados. 1 Coríntios 15:49. O pecado entrou pela carne e pela carne, ou seja, por um descendente natural deveria sair. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:3-4. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Hebreus 10:14. Até a vinda de Jesus, o homem vivia em loop temporal, um ciclo de queda, sofrimento, arrependimento, queda, e o padrão se repetia ao longo da história com toda a humanidade. A lei também era um espelho e um raio-x do problema. A lei sempre foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Somente a graça daria capacidade para vencer o hábito e o domínio do pecado, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6:14. Ela apontava para Cristo. Seu caráter era profético. Por isso Jesus disse que não veio abolir a lei, mas para ser o cumprimento profético dela. A reinicialização com o dilúvio. Deus reformula a terra através do dilúvio. Porém, o vírus era contido temporariamente.
e o projeto magistral de Deus também estava inviabilizado temporariamente, aguardando o Messias para que abolisse o pecado. Essa contenção temporária leva ao paradoxo central da fé. Como conciliar a soberania divina com a nossa liberdade? A Bíblia resolve isso no Manual da Salvação. A lei tinha uma ordem externa, a graça traria a ordem interna. Na lei era olho por olho e dente por dente. Na graça é ame seus inimigos. Na lei era pecado o adultério. Na graça, Jesus diz, se somente desejar no coração, já comete pecado. Olho por olho interrompe o ciclo de violência. A graça reprograma a natureza. A dupla predestinação, paradoxo da livre escolha e predeterminismo. A Bíblia ou o Evangelho é o manual de Deus para a salvação. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Hashtag fica a dica. Para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio 30:19. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus 3:7-8. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20:31. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:9-13. Quando você crê na expiação e na propiciação do sangue de Jesus, ou seja, você toma posse, se apropria, você recebe o convite gracioso da salvação, você é justificado e recebe regeneração, ou seja, nova natureza. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. João 1:12. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. 1 Pedro 1:23. Por que as profecias existem? O futuro já está determinado? As profecias cumprem 3 propósitos específicos interligados com o projeto inicial de origem. Primeiro, profecia diagnóstica. É a projeção que prevê várias possibilidades devido aos fatos concretos. Calcula resultados de processos inevitáveis já em andamento. Profecia condicionada, que é o segundo ponto. Jonas pregou um juízo. Se não se arrependessem, o destino era a destruição. Como se arrependeram, Deus revogou a sua sentença. E aqui, o terceiro ponto, profecia de presciência. Conhecimento não causa a escolha. A escolha livre causa o pensamento de Deus, que vê a história em linha atemporal. Pois Deus é atemporal, eterno, imortal, sem começo nem fim de tempo, e está em todo lugar ao mesmo tempo, e em todo tempo ao mesmo tempo. Assim, ele não determina a queda de Adão, prevê e registra. Não determina a traição de Judas, prevê e registra. Os únicos destinos já determinados por Deus são a salvação em Cristo e a condenação sem ele. Não que Deus seja reativo. Deus nos fez como seres livres. Portanto, não é que ele reage à nossa reação. A Bíblia diz que cada um recebe segundo as suas obras. Aquele que planta, colhe. É isso, é lei da semeadura e da ceifa. Conclusão. Razão do Antigo Testamento e a graça final. A razão de ser do Antigo Testamento é o seu caráter profético, que prevê a vinda do Messias, diagnosticando a causa do problema da natureza humana e apontando para a solução, o Messias. As profecias servem principalmente para dar entendimento ao homem da sua condição pecaminosa e da sua necessidade de salvação em Cristo. Para que todo ser humano saiba que existe um destino de destruição para o homem, mas existe também uma escapatória dessa condenação em Cristo. O homem tinha uma dívida, mas na cruz foi paga a dívida que pela lei nunca seria paga. Pelo contrário, o homem só acumulava através de pagamentos provisórios até o tempo da correção final. Na cruz, Jesus disse, tetelestai,
que quer dizer está pago, está consumado. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, Tito 2,11, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Por que o sofrimento não acabou ainda então? Deus faz milagres como uma antecipação, uma degustação do que nos aguarda no futuro. Morte extinta permanentemente, choro, dores, doenças, tudo será extinto. Irmãos, eu declaro a vocês que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo a vocês um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 50 e 58. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma, nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. 2 Coríntios 4, 14. A ressurreição dos mortos é a predestinação em Cristo para quem crê nele, assim como o inferno é a predestinação para quem não crê nele voluntariamente. Porque Deus quer que nós o queiramos, isso é amor. Nós podemos fazer até o mal se quisermos. Ir para o inferno é uma escolha. Ninguém vai para o céu porque merece, mas vai para o inferno por rejeitar a graça, como os fariseus. Jesus veio para os seus, mas eles não receberam. Os doutores da lei sempre resistiam ao Espírito Santo. Resumindo, o inferno não foi feito para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Deus nunca quis que o homem pecasse, mas encerrou todos debaixo do pecado para com todos ele usar de misericórdia. Basta acreditar. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a estes também justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8, 28, 30. Se gostou desse conteúdo, me ajude a evangelizar. Curta, compartilhe e comente. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal e acione o sino das notificações. Até mais, valeu!